Tem aquele recado que veio da PGR, que está na reta final da análise da investigação da tentativa de golpe no nosso país, e inclusive a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí hoje o dia amanhece com uma operação, mais uma operação da Polícia Federal. Essa é a 27ª fase da Operação Lesa Pátria. 18 mandados de busca e apreensão e 2 monitoramento com tornozeleira eletrônica. 5 estados são alvo dessa operação: Paraná, Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Rondônia. E quem é o alvo hoje? Qual é o foco? Os financiadores dos ônibus que levaram os manifestantes para Brasília no dia 8 de janeiro. No site da Polícia Federal, eles não trazem muitos detalhes, eles trazem praticamente já aquele texto pronto aqui dessa operação, só falando inclusive sobre o dia de hoje, os 20 mandados judiciais, 18 busca e apreensão, 2 tornozeleira eletrônica, e foram, inclusive, expedidos pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, e o valor que eles sempre falam aqui, que o objetivo dessa operação, né, é justamente apurar, né, os causadores dos danos ao patrimônio público, que tem aí um custo de 40 milhões de reais, segundo a Polícia Federal. Vamos lá, Sakamoto, mais uma fase. A gente não sabe quando termina, né? Mas eles estão com foco nos financiadores. Qual a importância de colocar foco nos financiadores do dia 8? Fabiola, é claro que é importantíssimo, né, descobrir quem foi que colocou cascalho para trazer os golpistas de diversas partes do Brasil para Brasília, né, a fim de bancar a destruição da Praça dos Três Poderes e aquela tentativa frustrada de golpe de Estado, né? Agora, andar da carruagem, já se esperava, né, que a esta altura, né, esse tipo de ação para pegar financiador de quem banca ônibus, né, era uma coisa que a gente esperava que que tivesse ficado para trás. Não é a primeira vez que a gente tem uma operação da Lesa Pátria focada em quem financia, quem financiou o transporte, né, os ônibus, né, para os atos golpistas. Houve já outras fases focadas nisso. Nessa altura do campeonato, o que a gente esperava era o empacotamento de tudo para fechar o inquérito e encaminhar para a Procuradoria-Geral da República e dali a denúncia para todo mundo para o Supremo Tribunal Federal. É claro que vem sendo feito denúncias, as denúncias vêm sendo julgadas pelo STF, já há condenação, já há até gente que fugiu que quebrou a tornozeleira eletrônica e mesmo condenado fugiu para o Uruguai e para a Argentina, como mostrou a apuração do UOL, né? Ou seja, já tivemos os casos de condenação, de fuga, gente que inclusive está na lista vermelha da Interpol agora, né? Sendo caçado internacionalmente porque foi condenado por golpismo, mas se escafedeu como um bom patriota corajoso. O que acontece só é que nessa altura do campeonato a gente imaginava que todas as operações ou as operações relacionadas a esses financiamentos de ônibus já tivessem acabado ou que elas pegassem grandes financiadores, mega financiadores, né? Pessoas que colocaram dinheiro grosso, poupudo, grandes empresários, ou que tivesse terminando a rebarba das operações relacionadas aos mentores políticos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nessa altura do campeonato, o que a gente estava esperando era que essas operações acabassem tratando de dados que foram trazidos recentemente, por exemplo, pela nova delação do Mauro Cid, né, do tenente-coronel Mauro Cid, ou por outras novas delações que surgiram aqui e ali, desdobramentos dos depoimentos tanto do antigo comandante do Exército quanto do antigo comandante da Força Aérea, e não esse tipo de etapa que soa muito inicial, né? Tá na hora já de fechar o pacote, mandar tudo para julgar e encerrar esse capítulo da história brasileira, Fabiola. E vamos saber quando que isso vai acontecer, né? Eles falaram que está na fase final, né? Foi o último recado da Procuradoria, né? Eles estão concluindo, reta final. Será que essa pode ser uma das últimas operações da Polícia Federal, Raquel? Qual é a expectativa? Tá desligado o seu som, Raquel.
Ela está tentando resolver enquanto isso. Porque o recado foi esse dado, né, recentemente pela Procuradoria-Geral da República, inclusive ao Supremo, que eles estão na reta final, finalizando essas últimas apurações. E a importância dessas operações, né, o Sakamoto, como a gente falou aqui, foram já 27 operações. Eu não sei se eles não divulgaram ainda o balanço geral, mas nessas 27 operações da Polícia Federal, né, nessas 27 fases dessa operação, quantos mandados já foram feitos, né, já foram cumpridos, quantas pessoas presas nessas operações, porque tiveram também as operações fora dessas operações, né, prisões fora dessas operações. E nessas operações, a descoberta, a apreensão de documentos que trazem os detalhes para esse ato, que é essas imagens. Toda vez que a gente vê essa imagem, a gente fica meio impressionada. Não sei se já voltou a Raquel, melhorou aí o som dela, ainda não. Mas é exatamente isso, né? A gente não tem ainda o balanço geral, mas foram nessas 27 fases, muitos mandados, né, Sakamoto? As operações, a gente vem comentando desde o do ano passado, né, Fabiola, que a impressão inicial era que a Polícia Federal estava avançando em círculos concêntricos, né, pegando diversas categorias, né, como eles mesmos já haviam explicado. Tem os executores, né, o pessoal que estava lá, essa grande massa, né, que atacou a Praça dos Três Poderes, temos os financiadores, temos financiadores do transporte, financiadores dos atos, do acampamento, temos aqueles que eram os incentivadores políticos, temos os organizadores, temos o grande mentor de tudo isso, o grande beneficiário de tudo isso. É claro que no centro está o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que era o grande beneficiário do resultado desses atos golpistas. Havia várias categorias, né? A questão é que, para quem está assistindo, né, percebe que o primeiro houve um avanço até chegar, né, naquela operação que pegou generais, almirante, políticos, ex-presidente, pegou tudo de uma vez e o pessoal fala, agora foi. Né? Daí só vai seguir na cúpula, investigações sobre a cúpula. E agora tem uma investigação que é um rescaldo, que tudo indica, dessas ações já tocadas. Né? Então, a gente espera que. Porque esse é um problema, Fabiola. A pesquisas têm mostrado, a Quest tem mostrado nas pesquisas, que à medida que o tempo vai passando com relação ao 8 de janeiro, a própria população vai esquecendo. É claro, a pessoa tem mais o que fazer, tem que comer, tem que viver, tem que todas essas coisas. Então, as pessoas vão esquecendo, vai se dando menos relevância para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E o que aconteceu no dia 8 de janeiro, como todos nós sabemos, foi algo gravíssimo. A democracia brasileira esteve em xeque. Né? Então, o ponto é que esse tipo de ação mostrando que ainda há rescaldos de categorias de golpistas, né, mais na base, isso, na verdade, a menos que tenha alguma informação que a gente não tenha ficado sabendo com relação a isso, algum grande nome, né, vinculado, de repente, ao agronegócio ou a outro grupo ou grupo religioso, né, entre aqueles que financiaram. Caso contrário, é aquilo que a gente vê, né, já está na hora de fechar a lojinha e mandar para os finalmente.